Olá, jovens do Movimento Jovem de Itapetininga. É um prazer estar falando com vocês. Sou o professor Juninho, professor de Educação Física, sou especialista em voleibol, trabalho com voleibol aqui na Secretaria de Esportes da cidade. Fiz parte da equipe do projeto social do Vôlei 1 desde o começo, né, há 4 anos atrás. O ano passado tivemos que interromper por causa da pandemia. Então, hoje as aulas são remotas, né? São como vocês aqui estão me vendo, né? O professor Elvio e a professora Cristiane são meus colegas, né? Eu me formei com a professora Cristiane, que trabalha com vocês, e o professor Elvio, né, foi meu aluno na faculdade, um excelente aluno. Duas pessoas maravilhosas que estão trabalhando com vocês aí. E eu queria aqui rapidamente falar sobre a história do voleibol, contar bem rapidinho para vocês, depois numa próxima oportunidade, né, se tudo der certo, se o professor Elvio precisar, eu vou presencialmente conversar um pouco mais com vocês ainda, né? O voleibol, ele já tem mais de 100 anos, né? Em 1895 já teve ali uma primeira ideia, então, do que seria esta modalidade que está aí hoje, né? Nós estamos vendo a Superliga, o Vôlei 1 ganhou na quarta-feira, né? Fez um feito histórico aqui para a nossa cidade e para o esporte nacional, porque derrotou, né, nada mais, nada menos que o Cruzeiro, que é tricampeão mundial, 6 vezes campeão da Superliga, né? E o Vôlei 1 foi lá em Minas Gerais, ganhou 2 vezes lá do Cruzeiro, né? Inclusive a última partida foi 3-2, uma partida assim emocionante, né? Então, em 1895 teve o professor Morgan, William Morgan, ele teve essa ideia de fazer um jogo que fosse mais atrativo do que só ficar fazendo ginástica, entre aspas, por exemplo, né? Porque no inverno lá nos Estados Unidos, como é muito rigoroso, então as atividades físicas iam para dentro de um ginásio. E ali então tinha que fazer uma atividade atrativa. O basquete já tinha, mas para pessoas assim mais de idade, o contato físico dificultava muito, né? Então pensou em fazer uma modalidade, um jogo, uma diversão, um lazer sobre o voleibol, que na época o nome foi Minonete, um nome que tem nada a ver com o que a gente vê hoje, né? Hoje é voleibol. E o Minonete então era uma atividade física em que tinha a rede de tênis como a divisão de quadra e rebatendo a bola por sobre a rede, né? Era essa atividade de lazer. Depois, um ano depois, os professores se reuniram para dar um nome e começar a elaborar as primeiras regras. Aí o nome passou a ser voleibol, né? Pelo fato de ficar voleando a bola, né, no ar sobre a rede, né? E algumas regras ali foram surgindo. Hoje nós temos muitas regras. Uma das regras assim que praticamente não mudou desde ali por volta do ano 1900, 1910, que é a regra de 6 jogadores obrigatórios para iniciar uma partida oficial. Não pode começar com 5 e também não pode terminar com 5, né? Justamente por causa do rodízio ali, né, que se faz dentro da quadra. A quadra tem 18 metros de comprimento, né, e 9 metros de largura. Eu acredito que vocês devam, né, já assim, ter praticado algumas atividades em relação ao voleibol, né? A bola que nós temos hoje, ela é super leve, ela tem aí por volta mais ou menos umas 200 gramas, né? No início, a bola que eles jogavam era a bola de basquete, né? Porque o basquete já tinha naquela época nos Estados Unidos. Em 1891, o basquete então foi inventado. Mas a bola de basquete para o vôlei era muito pesada. Então eles tiraram a câmara da bola de basquete. Aí ficou muito leve. Então ficou um jogo meio sem graça, né? Até então que foi evoluindo, foi tentando chegar a um peso ideal, e é esse peso que nós temos hoje, né? Então, gente, sobre a altura da rede, também as pessoas me perguntam bastante qual que é a altura da rede. A altura da rede, ela tem 2,43 metros de altura.
né? É a rede oficial da categoria adulto. Depois, conforme as categorias, ela é um pouquinho mais baixa. A do feminino é 2,24, né? Então são essas duas alturas de rede oficiais. Então lembrando, não pode começar com menos de 6, não pode terminar com menos de 6, a quadra tem 18 metros por 9, né? A altura da rede, 2,43 para o masculino, 2,24 para o feminino. O cartão, o cartão disciplinar são usados o amarelo e o vermelho, como no futebol, só que aí as penalidades são diferentes, né? O cartão vermelho, por exemplo, ele passa a ser assim, ponto para o adversário, né? O cartão vermelho, ele não é expulso, né? Para ser expulso tem que estar com o cartão amarelo e o vermelho na mesma mão. Daí o atleta é expulso da quadra, né? O amarelo é uma advertência, o vermelho é ponto, o amarelo e o vermelho na mesma mão é expulsão e o amarelo e vermelho em ambas as mãos é desqualificação. A desqualificação, o jogador não pode jogar mais. E quando ele é expulso, tem que entrar um outro jogador no lugar dele, aí ele fica fora por um tempo, até acabar aquele set, né? No outro set ele pode jogar, diferente do futebol, né? O futebol, quando é expulso, não volta mais. No voleibol ainda pode fazer isso, né? É expulso, tem que entrar um outro no lugar dele. Se não puder entrar um outro no lugar dele por qualquer dos motivos, a equipe vai ficar com 5, ficando com 5 vai perder. Bom, isso são algumas coisas básicas que eu queria deixar aqui para vocês. Eu gostaria de um dia estar com vocês presencialmente, para a gente conversar mais um pouquinho, poder jogar também um pouquinho, fazer uma aula bastante recreativa e divertida aí com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, pratiquem esporte, vamos se cuidar para que a gente vença essa pandemia, para a gente voltar então a se reunir, a conversar, a dar risada, né? Viver de fato a vida. Grande abraço a todos vocês.